amado ao convite de estar aqui hoje, parabenizá-la pelo excelente trabalho que tentaram fazer relativamente à evolução do conhecimento na área da ferrovia e por este primeiro encontro que é também, digamos, o primeiro corolário deste excelente trabalho que tentaram fazer. Eu gostaria de começar por pedir desculpas pelo facto da minha apresentação estar em inglês. Eu comecei por fazer em português, depois o português de Portugal é um pouco diferente do português do Brasil. Eu escrevia carril, vocês falam trilho, eu escrevia travessa, vocês falam grumente, eu escrevia balastro, vocês falam lastro, e eu disse, ok, as minhas figuras estavam em inglês, eu escrevo tudo em inglês, ninguém vai levar a mal, e portanto, as minhas desculpas. Mas, portanto, eu proponho a falar aqui de alguns aspectos relacionados com o dimensionamento, a construção e manutenção de vias férreas. Escolhi um dos estudos que nós temos feito ao longo destes anos. Temos vindo a trabalhar nesta questão da reabilitação da ferrovia antiga, mas também na tecnologia das linhas de alta velocidade. E, portanto, temos vindo a fazer desde o final dos anos 90 em Portugal, com a reabilitação de algumas das nossas linhas. E eu selecionei um dos estudos que nós iniciámos cerca de 2010, que já concluímos, para trazer hoje aqui, para dar um exemplo de algumas dessas questões relevantes relacionadas com a via férrea. Nós sabemos que normalmente a via férrea é dimensionada para um determinado horizonte de projeto, com base essencialmente numa análise económica, mas sabemos que, ao contrário de outras estruturas de engenharia civil, quer os pavimentos rodoviários, quer as vias férreas, são estruturas onde nós temos muita dificuldade em estabelecer critérios de ruptura. E temos dificuldade porque normalmente, digamos, estas estruturas funcionam em regime quase elástico, o seu comportamento depende muito dos mecanismos de degradação que elas vão ter ao longo do tempo e depende também, digamos, das intervenções de manutenção e reabilitação que se vão fazendo ao longo do tempo para que a estrutura funcione em condições. Nós já sabemos que a estrutura é tipicamente, portanto, como é que esta estrutura funciona? Tipicamente uma roda a passar sobre um carril, a deflexão do carril que nós queremos que seja devidamente controlada e, portanto, temos uma transferência de tensões às camadas subjacentes e queremos que essas tensões sejam tais que sejam admissíveis ao nível dos solos. Já vimos esta figura aqui várias vezes hoje, portanto, temos que passar de níveis muito elevados de tensão para níveis relativamente aceitáveis para os solos de fundação, tipicamente de 50, 60, 70 kPa, para que os solos que normalmente nós temos na fundação possam receber estas tensões e, portanto, digamos que uma estrutura destas a funcionar como deve ser, deve ter aquele tipo de características. O que é funcionar como deve ser uma estrutura balastrada de via férrea? É ela ter estabilidade, ela ter resiliência, portanto, devolvermos em energia elástica aquilo que são as ações que lhe impomos, é ter deformações plásticas relativamente reduzidas, para que possamos ter muitos ciclos de carga, é ter, digamos, reduzidas degradações e desgaste dos elementos da própria via férrea. Sabemos que esta estrutura convencional balastrada que nós conhecemos e que existe já há mais de 150 anos tem alguns problemas, desde logo a questão de requerer manutenção frequente, ao contrário, por exemplo, da via sem lastro, ter, digamos, alguma instabilidade associada à vibração das partículas da camada de lastro a quando a passagem dos trens, ter ter uma limitada resistência lateral aos esforços laterais, quer transversais, quer longitudinais no plano da via, e também o problema da contaminação do lastro, que, digamos, é um dos problemas principais, como já vimos hoje também aqui. Bom, sabemos que, de facto, há uma degradação da via ao longo do tempo com o número de ciclos de carga, sabemos que temos que socar o balastro para que essa, digamos, degradação se mantenha entre limites admissíveis, porque se não o fizermos, de facto, o que nos acontece é que o nível de degradação cresce rapidamente e vamos ter danos que depois, em termos de reabilitação, são muito mais onerosos para, digamos, pôr a via outra vez a funcionar em condições. Bom, então esta degradação da via que normalmente se faz em ciclo, digamos, ela depende da variabilidade das propriedades da própria via, as propriedades iniciais da própria via,
depende das características da via inicialmente dos próprios veículos, depende da rigidez e da variação da rigidez vertical da via ao longo do desenvolvimento longitudinal da via, e depois também depende de outros fatores externos, como questões atmosféricas, etc., que variam o teor em água dos solos, etc. Bom, isto acrescentado às questões da velocidade dos veículos e das propriedades intrínsecas dos veículos, vai nos dar uma variabilidade nas ações que temos sobre a via. Essa variabilidade associada a cargas dinâmicas e estáticas e ao facto de isto serem cargas cíclicas vai produzir desgaste da via e vai produzir assentamentos diferenciais, digamos assim, ao longo da via. Este desgaste e estes assentamentos diferenciais o que fazem é amplificar a ação dinâmica, digamos, das cargas estáticas e vão produzir, digamos assim, uma qualidade de serviço mais baixa, exigir maior manutenção, custos adicionais dessa manutenção. Acresce a isto que esta problemática do desgaste e dos assentamentos diferenciais é um fenómeno que se autoalimenta e que, digamos assim, quanto mais existem, mais irão existir e, portanto, provoca maiores irregularidades geométricas, mais assentamentos diferenciais, um acréscimo da interação dinâmica e, se nada for feito, um fim de vida da nossa Bom, aqui há uns anos a UIC, a União Internacional de Cimento de Ferro, fez um estudo junto de diversas administrações ferroviárias a perguntar, digamos assim, quais eram, em termos de via férrea, quais eram os elementos que mais importavam para, em termos de degradação, e os que mais consumiam recursos de manutenção. E uma resposta dos vários administradores internacionais de ferrovia levaram a esta realidade. De facto, a subestrutura é aquilo que mais pesa, digamos assim, em termos de custos de manutenção da ferrovia, quer para as linhas de alta velocidade, quer para as linhas que foram renovadas para a alta velocidade, quer para as linhas convencionais e que foram reabilitadas, quer para as convencionais que não foram reabilitadas, quer ainda para as linhas antigas em más condições. Portanto, a subestrutura, os solos da fundação é aquilo que mais pesa, digamos assim, em termos de custos de manutenção e reabilitação. Depois temos as questões de drenagem, que são mais importantes nas vias mais antigas, porque são os sistemas de drenagem que já existiam e, portanto, que há dificuldade em os renovar. Depois a questão do valastro, que é importante, do lastro, que é importante também aqui nas linhas mais antigas e menos nestas linhas de alta velocidade. E, finalmente, a questão do trilho. O trilho é mais importante nas linhas mais modernas e para a alta velocidade. Portanto, esta foi, digamos assim, a resposta a um inquérito que a UIC fez aqui há alguns anos. Bom, o caso que eu trago aqui tem a ver com as questões das zonas de transição entre a via permanente e, digamos, obras de arte, túneis, transições entre solos, moles e zonas de elevada rigidez, que são zonas que se reconhece não só para a alta velocidade ferroviária, mas também para baixas velocidades e para o transporte de mercadorias, sem problemas efetivos em todo o mundo. Há vários reportes, nós estudámos isto nos últimos anos e encontramos imensa informação sobre isto. Trago apenas 2 ou 3 exemplos, reportados quer pelo Laboratório de Estudos da UIC, quer por outros colegas americanos, quer pelo colega Lopes Pita na linha de alta velocidade em Espanha. Portanto, de facto, os custos de manutenção nas zonas de transição vertical de rigidez são muito mais elevados do que em via permanente e são também, a manutenção é muito mais elevada e os custos também são mais elevados, porque nestas zonas é mais difícil, nestas zonas de transição, é mais difícil proceder à reabilitação e à manutenção da via, devido à interface normalmente existente entre as obras de arte, pontões, pontes, túneis, etc. e a terraplanagem em geral. Associado a isto, normalmente temos, portanto, associado a estas disfunções, temos normalmente a questão da transição vertical, da transição brusca, da rigidez vertical da via. Apenas aqui um exemplo dos estudos que fizemos aqui há uns anos em Portugal. Portanto, há de facto um acréscimo da força de interação veículo-via na transição de uma zona soft para uma zona de maior rigidez e, ao longo do número de ciclos de carga, isso ainda se vem revelando mais importante.
e, portanto, é um dos aspectos importantes. O outro aspecto, que é tão ou mais importante, pessoalmente considero que é mais importante, é a questão dos assentamentos diferenciais permanentes nas zonas de transição. Assentamentos associados, por um lado, ao mau comportamento da zona de fundação, da zona de transição entre aterro e a obra de arte, traduzido por assentamentos diferenciais que aqui se mantêm mais ou menos constante até à aproximação da obra de arte, já vamos ver outra situação de seguida, mas também assentamentos associados, digamos assim, àquilo que nós chamamos as travessas dançantes, portanto, travessas não apoiadas, pelo facto de haver uma carga dinâmica nesta zona de transição e promover o esmagamento do lastro nesta zona aqui de transição. Portanto, normalmente, este fenómeno é conhecido, são dois fenómenos conhecidos internacionalmente, eu tirei até disto numa publicação do Reed and Lee, os fenómenos do bump e do dip, que acontecem, como digo, não só nas linhas de velocidades elevadas, mas também em linhas de transporte de mercadorias. Neste caso, no bump, o que nós temos é um assentamento mais ou menos constante na zona do tardós da obra de arte, na aproximação da obra de arte, e depois um salto. Neste caso, no dip, o que nós temos é um assentamento relativamente localizado na zona de transição entre o aterro e a obra de arte, essencialmente porque aqui, para além das cargas dinâmicas elevadas, aqui é também difícil, em termos de terraplanagem, construir esta zona e manter-se esta zona com uma certa qualidade. Para além disso, o que acontece muitas vezes é que os sistemas de drenagem nestas zonas de interface são deficientes e acumula-se aqui água nestas zonas e os solos ficam aqui em condições menos adequadas. Bom, então o que é que isto se traduz em termos gerais? Traduz-se em condições de operação mais inseguras, portanto alguma insegurança nestas zonas de transição, amplificações dinâmicas das interações veículo-via que são muito gravosas e que promovem, digamos assim, é um fenómeno que se autoalimenta, que promovem, digamos, outras degradações futuras, se nada for feito. Portanto, bastante mais intervenção de manutenção, com custos associados bastante maior e tempos de indisponibilidade de via também muito mais elevados e uma baixa qualidade de serviço associada às restrições de velocidade e a algum desconforto em situações de limite, algum desconforto dos passageiros. Bom, então como é que se tem vindo a resolver estes problemas por todo o mundo, ou tentar resolver, porque resolvidos não estão, tentar resolver estes problemas aí por esse mundo fora? Já vamos ver que fizemos uma pesquisa aí de diversas administrações ferroviárias, através, nomeadamente, da construção destas zonas de transição. Temos aqui a obra de arte, o encontro, o gigante da obra de arte, temos aqui a via permanente, e o que se faz é, entre as zonas em aterro de solos, construir umas zonas de transição com materiais britados, por exemplo, de granulometria extensa e materiais britados, tratados neste caso, com cimento. Diversas geometrias para estas zonas de transição. Nós fizemos uma pesquisa e vimos que, ao longo de todo o mundo, cada administração ferroviária, ou várias administrações ferroviárias, têm diversas formas de fazer isto. Nomeadamente com diversos comprimentos de transição, com diversas características para estes materiais, com diversos valores de teor em cimento para tratar estas zonas, com diversos graus de compactação exigido a estes materiais, com diversos valores do módulo de formabilidade para estas camadas destes materiais, às vezes com camadas de transição sobre estas aqui construídas. Portanto, temos aqui uma síntese desse levantamento, que não vou entrar em pormenor, obviamente, mas, portanto, que espelha bem que, em função da altura, digamos assim, do encontro da obra de arte, do tipo de estrutura e mesmo em função do tipo de construção, se estamos a fazer uma construção nova ou se estamos a fazer uma construção de reabilitação, este tipo de estrutura pode variar assim,